7h24, de volta ao vivo com a edição de hoje do Jornal da Manhã Três Lagoas. Vamos juntos por aqui, trazendo informações e entrevista ao vivo nos nossos estúdios, recebendo o professor José Bento de Arruda, ele que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Negro. Hoje, dia 3 de julho, é uma data significativa, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A gente vai conversar com ele a respeito dessa temática, que é uma discussão importante que a gente precisa trazer à tona sempre, né? Todos os dias, mas como hoje é um dia específico, para a gente falar a respeito dessa data. Bento, obrigado pela sua presença aqui na edição do Jornal da Manhã Três Lagoas desta quinta-feira, para falarmos a respeito desse assunto que é bem significativo. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes aí dessa nova formatação do Grupo Difusor, agora em parceria com a Jovem Pan. Sempre é um prazer estarmos aqui dialogando e trazendo reflexões para a nossa população. Neste dia, Henrique, especial, que é um dia de reflexão contra qualquer forma de preconceito racial. É uma lei instituída no Brasil datada de 51, né, de 1951. Então, no Brasil não é nada recente. Nós só queríamos, Henrique, iniciar dizendo... não da data do dia 3 de julho, mas dessas datas que nós tiramos no Brasil para fazer alguma espécie de reflexão. Muitas pessoas, elas são contra essas datas, né? Então dia, tem que inventar dia de tudo. O que nós gostaríamos de levar a mensagem à população de que essas datas, geralmente, quando são colocadas à disposição da população através de leis, né, através de decretos, muitas vezes, é para refletir algo que ainda precisa ser melhorada em relação a uma coletividade, que pode ser na área da educação, da saúde, da assistência social e em muitas outras áreas. Mas, voltando para a questão do racismo, essa é uma questão de uma estrutura da organização da sociedade brasileira histórica. Porque os negros, da forma com que eles chegaram ao Brasil, né, e fizeram essa composição da sociedade brasileira, eles nunca foram reconhecidos como alguém que veio para contribuir para com o desenvolvimento do nosso país. E sim, chegamos de forma escrava, né? Ou seja, você trabalhava e pelo seu trabalho você malemar tinha um prato de comida. Então, em 1951, uma lei considerada Afonso Arinos, né? Foi instituída no Brasil o Dia Nacional de Combate a toda espécie de preconceito racial em nosso país. O Brasil tem avançado para você, Bento, do combate ao racismo de 51 para cá? Melhorou? Eu acredito que sim, teve melhoras. Significativas? Aí eu já não sei. Você pode responder com propriedade a respeito disso. Eu acho que nós temos avançado, né? Nós tivemos nesse momento, avançamos muito e ultimamente eu até observo um pouco de retrocesso, né? Eu acho que com esta questão de polarização, não vamos falar de polarização partidária, mas polarização, porque o mundo ele passa por uma grande transformação, né? Nós estamos saindo de uma era e buscando e fazer uma transição para uma outra era, e nessa transição nós estamos ainda em choque de como que vai ser as relações futuras entre nós, seres humanos que vivemos aqui nesse planeta. Então nós estamos aí em choque, nós estamos dentro de uma grande ruptura
ruptura e procurando ainda nos estabelecermos. Tanto os grandes conflitos e guerras que se estabelecem, ela é motivada por toda essa transformação pela qual a sociedade mundial está saindo de uma ordem e passando para outra ordem. Em caso aqui, no caso do nosso país, também se reflete, né? As pessoas hoje, com pouca paciência, isso de uma forma geral, e o trânsito é o exemplo maior, porque é onde se reflete a impaciência de uma forma mais clara, em números de acidentes, mas quando se fala de racismo também a impaciência ainda persiste e vou dizer ainda mais, muitas pessoas podem não concordar comigo, mas eu acho que nesses últimos 3 anos nós avançamos com a questão da intolerância racial em nosso país. Aqui em Três Lagoas, né, a gente, ao longo aí dos últimos anos, a gente teve alguns casos que repercutiram, né? De pessoas que foram discriminadas racialmente. E, infelizmente, isso não é uma coisa isolada, né, Bento? A gente, de vez em quando, vê pessoas se levantando nas redes sociais contra atos racistas, com discriminação racial. E isso, infelizmente, acontece e é mais comum do que a gente imagina. Para você, em pleno 2025, o que leva ainda a gente ter esses atos discriminatórios racialmente, né? Aqui em Três Lagoas, por exemplo, ou no Brasil? Quais são as condições que ainda fazem as pessoas olharem a cor da pele e discriminarem uma pessoa? Sendo que, né, a gente sabe e a gente aprende isso desde cedo, que a cor da pele não significa absolutamente nada em relação ao ser humano. E mesmo assim as pessoas ainda seguem discriminando e rebaixando essas pessoas na maioria das vezes. Eu acho que o primeiro ponto é essa transição da ordem mundial que nós estamos vivendo e também o que tem contribuído para a impaciência, a intolerância de todas as ordens a nível mundial, é essa transição tecnológica que nós vivemos. Eu acho que tem contribuído muito. Por quê? Porque quando nós estamos, eu pego antigamente, para que nós possamos levar a nossa mensagem, nós tínhamos que procurar um órgão da imprensa como aqui nós estamos, oficial, Sim, com responsabilidade em levar as informações. Hoje as pessoas tidas, e muitos como influencer, ou qualquer pessoa, ela pega um aparelho de celular e ela acha que ela pode sair falando o que ela quer, como ela quer, na hora que ela quer, e que tudo vai acontecer a partir da vontade dela. E não é bem assim. Nós vivemos dentro de uma sociedade e para conviver dentro de uma sociedade tem regramentos e também nós temos que conviver com as diversas diferenças que compõem. Henrique, ainda mais a sociedade brasileira, sua composição racial, que tem gente de todas as matrizes raciais no nosso país. E o nosso país, ontem eu estava ouvindo pela imprensa e fazendo uma leitura para estar aqui com você, né, sobre essas questões das intolerâncias no Brasil. Então, as pessoas, hoje, elas estão pensando muito em si só. Eu não estou enxergando o outro. Eu acho que isto vai ser um legado negativo dessa geração que nós estamos, né? As pessoas pensarem primeiro em si e depois pensar em outro. Né? Ou nem pensar no outro, é só em você. Eu acho que é o que tem nos levado a cometer tantas insanidades neste mundo afora. A gente teve gerações, né, de décadas passadas, que tinham um pensamento, desde 1951, quando a lei foi instituída, década de 60, de 70, de 80, de 90, os anos 2000... até a gente chegar agora em 2025 numa era tecnológica, como você já citou, né? Essa geração nova, a gente pegar aí essa geração dos seus 5 anos de idade, 10 anos de idade, que já tem um telefone na mão, que já começa a
ser inserido nesse mundo tecnológico. A questão do racismo, né? Essa responsabilidade não fica só, obviamente, com os pais. A escola também discute muito, tem essa temática sendo discutido dentro das salas de aula. E por que ainda a gente consegue não ver avanços, né? Para a gente acabar de uma vez por todas com esse assunto de discriminação racial. Por que tá tão travado? Tá tão... aquela bola que não consegue ser desfeita. Por que isso não muda, mesmo com esse avanço que a gente tem com a informação na palma da mão? Antigamente as pessoas dependiam de jornal, de rádio, exclusivamente para notícia. Hoje não. Hoje as pessoas elas são livres para buscar informação onde quer que sejam, informações verdadeiras ou falsas, mas ela vai ter informação. E aí ela vai acreditar naquilo que ela acha que é verdadeiro. Mas por que a gente não consegue quebrar de uma vez por todas isso em relação à discriminação racial e o racismo no Brasil e para o futuro? Como é que tem que ser feito esse trabalho dentro das escolas, por exemplo? Os pais, como é que eles precisam lidar com isso? Mudou? Não mudou, né? O assunto é o mesmo. Agora a gente tem mais informações. Perfeito, Henrique. Olha, muito obrigado por fazer essa provocação no sentido de levar essa reflexão para o chão das escolas. Eu tenho feito um curso desde maio deste ano, com um grupo de 130 professores. E dentro desse grupo de estudos que nós estamos fazendo, eu tenho levado essa temática de qual que é o papel da escola na sociedade do conhecimento. Então, sem também querer diminuir, vou dizer assim, as instituições de ensino, mas nossas instituições de ensino, em especial no Brasil, ainda estão muito envelhecidas para enxergarmos qual que é o nosso papel. Hoje, o papel da escola, Henrique, não é só o cognitivo. Não é só o desenvolvimento intelectual. A escola, como ela reflete a sociedade, isso não é de hoje, a escola é reflexo da sociedade. Então, o que é premente nessa sociedade contemporânea? Né? Nós levarmos temáticas para dentro da escola, onde nós possamos desenvolver essa reflexão sobre o papel do cidadão contemporâneo hoje. E aí entra a questão de discriminação racial, questão de meio ambiente, e outras, né? Mas voltando para a discriminação racial, só um exemplo. Eu estou na presidência do Conselho Municipal dos Direitos do Negro de Três Lagoas e devo permanecer até agora, outubro, onde nós vamos fazer a transição e a mudança de conselheiros, mas eu quero dizer que já estou lá por 3 mandatos, Henrique, e desde o meu primeiro mandato eu tento organizar em Três Lagoas, e não é por falta de provocação minha, um seminário para discutir como que Três Lagoas trabalha no currículo escolar essa questão da discriminação racial. E você encontra barreiras para fazer o seminário para fazer essa discussão. Então, como que isto chega? Como que é tratado na sala de aula? Pelo que eu sinto e pelo que eu percebo, porque não é tratar, vamos pegar no dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, que foi um grande dia de reflexão, dia 13 de maio, de abolição das... Não é tratar esses temas apenas naquela data específica, é tratar no cotidiano do currículo. Por que nós vemos hoje muitas violências, briga dentro das escolas? Essa semana, pelo Brasil inteiro, as notícias foram de briga. É pai que entra em escola para bater em aluno que mexeu com o filho, é alunos que se reúnem para... E isso eu não falo a nível do Brasil. Três Lagoas, esses dias mesmo, tinha aluno combinando de se encontrar em ponto de ônibus para brigarem um com o outro para sanar as diferenças. Quer dizer, nós não estamos conseguindo sanar as nossas diferenças através do diálogo. Agora, como que nós fazemos isso? Dentro da escola. Agora, a escola precisa ser reinventada.
A gente parece que não sai do lugar, né? A gente está falando de complicado. assuntos que a gente ouvia lá atrás, em décadas passadas. E parece que não tem um avanço. A tecnologia hoje, ela parece que não serve de nada. Para esses casos, serve para os caras arrumarem um local para discutir onde vão brigar. E eles fazem isso via redes sociais. E isso, infelizmente. Agora, essa questão das escolas discutir esse assunto de discriminação racial, corre até o risco de repente, o pai e a mãe pegar o caderno dessas crianças e olhar e ver lá o assunto e, de repente, na escola brigar com o diretor, com a diretora. Por que estão falando disso, né? Perfeito. Se lá, meu filho tá aqui é para aprender português, matemática, não tá aqui para falar de racismo, não. E isso eu acredito que não é coisa da minha cabeça, não. Isso deve acontecer de fato. Não deve ser caso isolado, não. Deve acontecer de fato. Não só aqui em Três Lagoas, mas em todo o Brasil, né, Bento? Você, Henrique, é uma pessoa muito você pesquisa muito para tratar dos temas, né? Isso é a nossa admiração que temos por ti. Então, você não está falando de forma aleatória. Você está trazendo essa mensagem para mim porque você já pesquisou, tem acompanhado. E isso é o de fato que acontece no chão das escolas, né? Então, não é que as escolas hoje elas perderam seu foco. É que a sociedade, muitas vezes, essa discriminação acontece lá na casa já. Esses problemas já vêm lá da casa. E quando acontece com o filho que vai para o conflito, por quê? Escola é lugar de conflitos. Agora, não é conflitos de violência, é conflito, choque de ideias, de cultura, de cor de pele, de religião. Então, a escola ela é um amaranhado que absorve toda a sociedade, né? Então, a escola, quando ela tenta resolver, ela ainda tem o empecilho das culturas e do reflexo do que acontece na família. Mas a escola ela não pode se dar por impedida de discutir isso. Isso que eu quero trazer à tona, e é uma pauta, nós vamos estar reunindo o conselho na próxima quarta-feira. E uma das pautas é fazer a programação do segundo semestre, e dentro da programação do segundo semestre nós temos pautado uma reunião ampliada, porque nós não podemos fazer a conferência esse ano, a nossa conferência já aconteceu, mas os temas estão latentes, aí estão acontecendo, queremos fazer uma reunião ampliada, um grande debate em Três Lagoas, refletindo sobre esse caso. E tirar do papel a realização do seminário municipal para discutir como que está acontecendo no currículo escolar em Três Lagoas, nas redes municipal, na rede estadual e na rede particular de ensino, como que está sendo tratado a questão da discriminação racial nos âmbitos, não da escola, porque a escola é o reflexo da sociedade, mas no âmbito da sociedade, e como que as escolas estão tratando isso no seu currículo. Eu acredito que na rede particular deve ser uma barreira maior ainda, né? Em rede particular, o pai e a mãe falam, não, eu pago caro pro meu filho, tem que ouvir esse tipo de assunto. Desse assunto, até porque fala, mas aqui difícil. Nós não temos esse problema, lógico que não vai ter, porque a maior parte de quem estuda em escola particular não é da pele negra, é uma pele mais clara. Então, esse choque lá dentro não tem. Mas no dia a dia da sociedade, no âmbito da ocupação do trabalho e das organizações sociais, é o que mais tem. Não é fácil, viu? Não é fácil. São temáticas que são bastante complexas de se falar, mas que a gente precisa tocar e falar sempre. Bom, você comentou a respeito desse seminário, e aí vem a questão das políticas públicas que precisam ser feitas aqui em Três Lagoas, né? Está inserido isso dentro das políticas públicas. O que mais dentro desse período que você está dentro do Conselho dos Direitos do Negro aqui em Três Lagoas, Bento, que você acredita que Três Lagoas teria que implantar, a administração municipal teria que sentar, conversar, deliberar e adotar medidas com políticas públicas voltadas contra a discriminação de racismo aqui em Três Lagoas, Bento? Falta muito ainda para essa discussão chegar até o prefeito, ele reunir com o conselho e falar, não, vamos implantar tal coisa, vamos ter meta de implantar isso daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, mas que se tenha essa discussão. Falta isso, falta essa discussão, falta sentar
com a administração municipal, implementar essas ações? O seminário é o primeiro deles, daquilo que vocês pensam? É o primeiro, porque a reunião ampliada, nesse caso, seria contemplado pela reunião ampliada. Nós temos, a nível de Brasil, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Certo. Esse sistema, ele ajuda os municípios a elaborarem políticas públicas que vão ao encontro do combate à discriminação em todo o país. E ele tem financiamento específico. Agora, para que as prefeituras consigam fazer a adesão ao SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ela tem que ter um conselho vinculado a essa área, que já tem e é ativo, mas ela precisa também ter na sua estrutura administrativa um órgão que cuide dessa questão. Essa ainda é uma temática que nós não conseguimos avançar em Três Lagoas. Nós vínhamos conversando com a administração passada, mas com a administração atual ainda não sentamos para fazer essa discussão e pretendemos fazê-lo logo após essa reunião que está marcada para a semana que vem. Qual que é o pensamento, qual é a programação, porque passou do momento de Três Lagoas ter um órgão vinculado à igualdade, à discriminação, né, de combate, de criar políticas públicas que inibem, né, que combatam essa forma de discriminação que ainda é latente em nossa sociedade. Então, é uma parte ainda que eu acho que precisamos avançar. É ter um órgão próprio, e isso não é da nossa cabeça, isso é de uma política nacional de combate à discriminação racial no nosso país. E por mais que as pessoas pensem, mas esse assunto de discriminação racial é um assunto ultrapassado, é um assunto antigo, hoje não existe mais. Lendo engano, né? Opa, é latente e é atual, mais atual do que nunca. E a gente precisa, obviamente, falar a respeito disso, porque a gente sabe o quão importante é a informação. E trabalhar as crianças, né? Porque as pessoas que têm mais idade, que já têm opinião formada, podem mudar de opinião e devem mudar de opinião em muitos assuntos. Mas que a dificuldade é maior. A gente acha que tá certo, mas a gente, quando tá errado, a gente precisa voltar atrás e admitir que tá errado, né? Assim a gente cresce como seres humanos. Mas muita gente não consegue admitir que erra nas coisas, né? E esse é um grande problema que é da gente. Agora, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né, Bento? De mudar de opinião e de ensinar para os próximos o que é certo e o que é errado. Que existe o certo e o errado, e existe o duvidoso. Então, o que é certo e não tem jeito. Às vezes, quando muitas pessoas estão indo pelo caminho certo, a gente precisa ir pelo caminho certo, averiguar se é certo e caminhar junto. Porque a gente tem que melhorar como seres humanos. A gente tem que evoluir, né? De alguma maneira. Temos que evoluir. Não adianta ficar com o pensamento de décadas atrás. E muitas vezes, hoje, o que nós temos? Uma evolução tecnológica fantástica. Sim. Mas e a nossa evolução como ser humano Sim. na relação de um com o outro? O olhar para o outro, a questão da empatia, né? Então, isso tudo é papel das famílias, mas também é papel da escola. Muitos ainda acreditam que a escola é lugar de ensinar. Não, escola é, sim, lugar de ensinar. Perfeito. Mas a escola também é lugar de educar e de cuidar. E nessa parte que nós temos que contextualizar, que nós chamamos dentro da educação de temas contemporâneos. O que são temas contemporâneos? A contemporaneidade é o tempo, é a atualidade. Então, o tema contemporâneo é os temas latentes que precisam ser debatidos e refletidos dentro do âmbito escolar e dentro de toda uma sociedade. E lógico que a escola, como uma instituição de ensino e de pesquisa, como quando eu digo escola, Instituto Federal, universidades, geral, todos, né, os âmbitos das instituições de ensino que estão ali para fazer a preparação dos cidadãos para essa sociedade. Bento, para a gente fechar, que mensagem você deixa para a população, as pessoas que nos acompanham a respeito dessa data de 3 de julho, que é tão importante a gente sempre falar, não só hoje não, mas sempre, né, que for pertinente?
É a tolerância. A mensagem é para sermos mais tolerantes uns com os outros, né? Para termos mais empatia, para nos colocarmos no lugar do outro, para entendermos que não é a cor da pele que vai definir, né, os princípios de uma pessoa, mas o que define o princípio de uma pessoa é o seu caráter, é a sua postura. Então vamos ser mais tolerantes, pessoal, vamos ser mais tolerantes um com o outro, vamos ser tolerantes em relação ao trânsito, vamos ser tolerantes em relação ao meio ambiente, vamos ser tolerantes em relação às classes sociais, mas vamos ser tolerantes e muito tolerantes em relação à cor da pele de cada um. As pessoas, elas são iguais perante a sociedade, né? Não vou falar nem perante a Deus, porque cada um tem sua crença, mas perante a sociedade. Cada um, não é a cor da pele que define, volto a repetir, o caráter das pessoas. O que define o caráter de uma pessoa são os princípios que ela traz contigo. É isso, isso leva a vários assuntos, né? Porque é uma vertente grande a respeito, por exemplo, de desigualdade social, né? Que é um assunto bem amplo que a gente pode até tratar em outra oportunidade a respeito disso. Bento, no mais, queria agradecer a sua presença aqui, né? Pela primeira vez aqui na Jovem Pan Três Lagoas. Obrigado pela sua participação, contribuindo, né? Para essa data, para a gente refletir junto com a nossa audiência. Valeu, viu? Valeu, Henrique, valeu a todos e parabéns pelo formato da difusora, do Grupo Difusora, agora parceira da Jovem Pan. Um grande abraço a todos.